Agora, Christian, falando do GP em si, falando da corrida em si, é, eu sei que pode parecer uma coisa maluca que eu vou falar aqui agora, mas já dá para considerar o título da McLaren esse ano ou não? Da Bom, a gente McLaren. pode. McLaren. Então, de construtores, eu acredito que sim. Eu acho até porque a melhor dupla da Fórmula 1 hoje em dia, se a gente for fazer uma composição de média, e se você fosse perguntar para mim, eu estou começando com uma equipe nova, você pode pegar qualquer dupla na Fórmula 1, eu sem dúvida nenhuma pegaria a McLaren, com o Lando e o Piastri. Eu acho que a combinação dos dois, apesar dos 7 títulos do Hamilton, apesar de toda a experiência do Hamilton, se você perguntasse para mim, eu estou dando a minha opinião. O que seria? Eu iria de Lando e Piastri. Então, eu acho que o Mundial de Construtores é para a McLaren perder. Ponto final. Agora, o Mundial de Pilotos ah, ainda pode estar numa situação, vai, não completamente aberta, mas eu diria que bem aberta, mesmo porque se a gente voltar um ano atrás, o Max começou a temporada com uma certa margem, daí ao longo do ano, principalmente depois de umas 4, 5 corridas, ele foi perdendo essa vantagem que ele tinha. E no final do ano, claramente, ele não tinha o mesmo carro que a McLaren tinha. O carro dele era inferior ao carro da McLaren. Então, por que não pode acontecer a mesma coisa em relação à McLaren esse ano para as outras equipes, seja Mercedes, Ferrari, ou de repente Red Bull? Então, o Mundial de Pilotos, eu acho que está aberto. Vai, na minha opinião, ficar entre Max, Lando, Piastri e se a Ferrari melhorar, é, nas próximas, eu acho que 2, 3 corridas, o Leclerc. Precisa melhorar bastante. Agora, Eric, não sei se você já ia Hum. colocar o assunto das asas flexíveis aí, porque tem novidade da FIA. Não tem? É. E aí, agora, depois do último GP, desse primeiro GP, a FIA viu ele, fez os testes e vai ficar ainda mais em cima sobre essa questão das asas, né? E aí já tem também a previsão de ter um escrutínio mais pesado ali em relação a partir do GP da Espanha. E muita gente acha que é o calcanhar de Aquiles da McLaren. Essa questão das asas, o Christian, você acha que de alguma maneira pode ser um fator determinante? Você acha que a partir do momento do GP da Espanha, né, que é quando a FIA vai ficar mais em cima, nesse momento ela está em cima só dessa questão das asas traseiras, mas você acha que esse olhar mais apurado sobre essa questão pode, de alguma maneira, tirar um pouco do desempenho da McLaren? Acho que eles vão fazer de tudo para nenhuma equipe, seja McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, enfim, estamos diretamente falando das grandes, tenha qualquer tipo de vantagem para meio que dificultar um show positivo para os fãs. Então, ou seja, eles não querem uma dominância da McLaren, eles não querem uma dominância da Red Bull, nem da Ferrari, nem da Mercedes, como a gente já pôde acompanhar de equipes distintas nos últimos anos. Uma época a Mercedes, outra época da Red Bull, e parece que estamos entrando numa época Mercedes, desculpa, numa época McLaren agora. Então, é claro que a Fórmula 1, de uma maneira geral, vai fazer de tudo para tentar deixar a categoria o mais equilibrado possível. Ô, Christian, eu queria voltar um pouco à questão da McLaren, que você citou o Piastri aí, né? Aquele passadão no Hamilton no final da corrida. Piastri no damage limitation ali, como a gente brinca, em função do erro. O Oscar, nesse momento, é o principal rival do Norris na briga pelo título, ou você vê o Verstappen ainda nesse rótulo, se é que dá para colocar dessa forma? Porque a julgar pela maquinaria, a McLaren claramente está um passo à frente da Red Bull. Só que
o Norris, apesar de questionado como mais uma vez se impõe frente ao jovem companheiro que na corrida de casa acabou sendo vítima da maldição do GP da Austrália mais uma vez. Mas O GP da Austrália para os australianos. como é que você vê o Piastri nesse momento em que a McLaren ensaia uma superioridade bastante grande como potencial candidato ao título frente a Norris e Verstappen, Christian? O Piastri, na minha opinião, fez um fim de semana muito bom. Aquilo que aconteceu com ele, aquela rodada que aconteceu com ele, poderia muito bem ter acontecido com o Lando, poderia muito bem ter acontecido com o Max se o Max estivesse liderando a corrida justo naquele ponto. Ou seja, eles chegaram no final da reta, estava chovendo justo naquele ponto lá da pista e os dois carros da McLaren escaparam. É claro que o Max, vindo um pouquinho atrás, ele está olhando os dois concorrentes lá na frente dele, e é lógico que na hora ele tomou uma postura diferente justamente pelo fato de ver os dois carros entrando na grama. E daí, do jeito que você entra na grama com o pneu slick, numa grama molhada, aí é meio que a sorte do momento. O Piastri rodou, o Lando poderia ter rodado. Só que infelizmente aconteceu com o Piastri. O final de semana dele foi, eu diria que muito forte. Ele só foi, acho que 8 centésimos mais lento que o Lando na classificação, ou seja, meio que 6 por meia dúzia. E a corrida inteira ele estava numa pressão forte em cima do Lando, coisa que em outros grandes prêmios a gente já viu o Lando largar e abrir. Ou seja, ter uma diferença entre ele e o Piastri, que nem precisava ter recebido aquele telefonema do box no meio da corrida dizendo: ó, pessoal, agora vocês podem acelerar. Ó, pessoal, agora vocês podem brigar de igual para igual, só que vocês sabem a regra do jogo. Então, o Piastri estava imprimindo um ritmo muito forte o tempo todo. Agora, eu gostaria de ter visto um Piastri se ele tivesse em primeiro, o Lando atrás, porque é óbvio, naquela situação de pista que já está extremamente crítica e difícil, ainda mais com o ar sujo do carro da frente, de repente o Lando estaria exatamente na mesma situação que o Piastri estava. Então, eu acredito que o Piastri começou muito bem essa temporada, imprimindo um ritmo muito forte. Se você perguntar para mim como é que vai ser na China, eu acho que o gap na China vai ser até maior do que foi lá na Austrália. Na Austrália é a primeira corrida do ano, eu acho que de repente alguns pilotos ainda conseguem fazer a diferença naquele tipo de pista. A hora que vai para uma pista que nem a China, é mais vamos andar o que o carro anda. E então eu acho que a gente vai ver uma McLaren mais forte no Grande Prêmio da China do que a gente viu lá na Austrália, e eu tenho certeza que a gente vai continuar vendo um Piastri muito forte. Agora, como que você encararia a ordem que foi dada da equipe para ele maneirar um pouco ali no ritmo, basicamente podando um pouco o piloto australiano ali na hora que ele estava quase que se aproximando ali do Norris? Eu acho que justamente naquela hora tinha alguns retardatários na frente, e como estava uma condição de pista muito difícil de guiar, eles meio que estavam falando pro Piastri: ó, dá uma seguradinha, puxa o freio de mão um pouquinho, passe esses retardatários, se reestabeleça na corrida, tá tudo em ordem, Lando ganhando, você em segundo, passaram todo mundo numa condição, de novo, numa condição muito difícil de pista. Logo depois dessa situação, daí você está livre para poder disputar com o Lando. Eu meio que enxerguei desse jeito, porque é claro que a McLaren não queria arriscar absolutamente nada. E, na verdade, foi até o que acabou acontecendo, né? Porque tem um segundo rádio em que a McLaren libera a disputa. E é curioso Exatamente. que a equipe usa exatamente o que o Christian trouxe como argumento para a primeira comunicação, no sentido de ter uma cautela. Os retardatários, que ali, se o Piastri quisesse aproveitar o retardatário atrapalhando nós para passar, a chance de ter alguma cagada seria razoável. Exatamente. Exatamente. Então, na minha opinião, foi mais que bom senso aquilo que eles, aquela comunicação de rádio que eles tiveram com o Piastri,
e a vida que segue. Eu acho que eles teriam tido a mesma comunicação de rádio com o Lando se o Lando estivesse atrás do Piastri imprimindo um ritmo forte, que o Piastri realmente imprimiu esse ritmo forte a corrida inteira. Não é que o Lando estava em primeiro 15 segundos na frente dele, 10 segundos na frente dele. Acho que em nenhum momento a diferença quando o Piastri estava em segundo, me corrija se eu estiver errado, chegou a passar de 2, 3 segundos. O Piastri estava sempre muito próximo.